O clima já era quente na temporada de 2025 da Fórmula 1, mas o que rolou nos bastidores do GP do Canadá esquentou ainda mais. George Russell venceu de forma limpa na pista, garantindo uma vitória sólida para a Mercedes. Mas novos áudios e imagens que não foram exibidos ao vivo levantaram uma suspeita grave. Ele e Max Verstappen teriam travado uma disputa silenciosa, longe dos olhos do público, tentando forçar um ao outro ao erro. Segundo informações reveladas depois da corrida, os dois utilizaram rádios estratégicos e manobras dentro dos limites do regulamento para pressionar o adversário e, quem sabe, conseguir uma punição. Tudo isso num momento extremamente delicado para Verstappen, que já soma 11 pontos em sua superlicência e está a apenas um de uma suspensão automática de uma corrida. Com o GP da Áustria se aproximando, esse risco não poderia ser maior. O mais curioso é que a Red Bull chegou a alertar a FIA antes da largada, pedindo que ficassem de olho em rivais que poderiam provocar Max durante a prova, e essa preocupação não surgiu do nada. Durante a relargada no Canadá, o embate entre os dois se intensificou. Russell reduziu o ritmo atrás do safety car, enquanto Verstappen se aproximava perigosamente, quase ultrapassando. Ambos sabiam exatamente o que estavam fazendo. A partir daí começaram as acusações via rádio, cada um denunciando o outro por possíveis infrações, e tudo isso passou despercebido ao público que acompanhava a transmissão ao vivo, sendo revelado somente depois, com as comunicações completas liberadas. Esse clima de tensão, porém, já vinha desde Barcelona. O atrito entre Max Verstappen e George Russell não começou no Canadá. A raiz da tensão está no GP da Espanha, quando os dois se tocaram em uma disputa polêmica. Verstappen reagiu a uma tentativa de ultrapassagem de Russell e fechou a porta de maneira bastante agressiva na curva 5. A manobra foi considerada sem espaço e sem justificativa, e a direção de prova não perdoou, puniu o holandês com 10 segundos e ainda aplicou 3 pontos na carteira. Com isso, ele foi para 11 pontos acumulados, a apenas um da suspensão automática de uma corrida. Se cometesse qualquer erro no Canadá, ficaria de fora da próxima etapa, na Áustria. Russell sabia disso, tanto que, depois de cravar a pole em Montreal, soltou a seguinte frase com um sorriso no rosto: "Somos amigos, tudo certo. Eu ainda tenho alguns pontos a mais na minha licença para gastar." Muitos riram, mas a Red Bull não achou graça nenhuma. Antes da corrida, a equipe foi até a direção da FIA e avisou: "Fiquem atentos, porque alguém pode tentar forçar Verstappen ao erro." No final da prova, uma batida entre Norris e Piastri causou a entrada do safety car. Foi ali que o xadrez mental entre Russell e Verstappen começou de verdade. Sem transmissão ao vivo, o rádio da volta 68 mostra Verstappen reclamando do ritmo lento do safety car e, logo depois, acusando Russell de frear bruscamente. O engenheiro de Max responde que vai verificar se houve algo fora do normal, e então o clima esquenta ainda mais. Na sequência, Verstappen chega a ultrapassar brevemente Russell durante o período do safety car, o que pode configurar uma infração. Imediatamente, Russell usa o rádio para relatar: "Verstappen acabou de me passar sobre o safety car." Seu engenheiro Marcus Dudley responde prontamente: "Entendido, vamos verificar." A partir daí, o que parecia um simples reinício de prova virou um embate estratégico silencioso em que cada gesto e cada mensagem de rádio tinham um objetivo claro: chamar a atenção da direção de prova para o comportamento do outro piloto. Mais adiante, com o pelotão seguindo lentamente pelo pit lane por causa dos destroços na pista principal, Russell reduz ainda mais o ritmo, ultrapassando os 10 carros de distância exigidos atrás do safety car. Verstappen, atento, reclama novamente no rádio: "Tem mais de 10 carros de distância." Seu engenheiro confirma que vai checar a informação. A essa altura, a Red Bull já interpretava a situação como uma tentativa clara de provocar Verstappen. Para eles, Russell estava forçando situações limite, mas sempre se mantendo dentro de uma margem que lhe permitisse alegar que estava apenas obedecendo o delta de tempo exibido no painel do carro. Para a Red Bull, tratava-se de uma tática, uma forma de empurrar Verstappen para o erro. Russell, por sua vez, continuava agindo com frieza, deixando brechas pequenas o suficiente para levantar suspeitas, mas sem que houvesse uma infração clara confirmada pelos fiscais de prova naquele momento. Com os ânimos à flor da pele e a corrida caminhando para o fim, a tensão entre Verstappen e Russell só aumentava. Na volta 70, a última do GP do Canadá, Russell volta a abrir mais de 10 carros de distância para o safety car. Verstappen, já visivelmente incomodado, mantém a calma, mas se mostra inconformado. "Tem muito mais de 10 carros, olha isso aí." Seu engenheiro Jean-Pierre Lambiase o tranquiliza com uma orientação clara: "Fica tranquilo, não entra no jogo dele." Terminada a corrida, a Red Bull parte para a ação. A equipe protocola uma reclamação formal contra George Russell, alegando condução errática e comportamento antidesportivo. A acusação é direta:
Russell teria deliberadamente tentado provocar uma reação de Verstappen que resultasse em punição, o que poderia afastá-lo da próxima etapa, o GP da Áustria. O argumento da Red Bull era claro: se Verstappen cometesse qualquer erro, ele estaria de fora da corrida seguinte, por acúmulo de pontos na superlicença. A FIA, por sua vez, revisou os dados e decidiu arquivar a reclamação. Segundo o órgão, não havia provas suficientes de que Russell tenha agido com má intenção. Apesar da decisão oficial, o clima nos bastidores era outro. Dentro do paddock, pilotos, jornalistas e analistas começaram a discutir se o que havia acontecido era parte da disputa esportiva ou se passava do limite do jogo limpo. Enquanto isso, a Red Bull seguia atenta. Para eles, a situação toda mostrava um padrão, e o nome disso era provocação calculada. A reação dentro do paddock não demorou. Rudy Van Buren, piloto de testes da Red Bull, foi um dos primeiros a se pronunciar. Para ele, o comportamento de Russell seguia um padrão claro. Ele teria se aproveitado das regras para colocar Verstappen em risco. Segundo Van Buren, Russell olhava o rival pelo retrovisor, fazia movimentos suspeitos com os freios e mantinha a distância irregular do safety car, tudo com a intenção de provocar uma reação que gerasse punição. Enquanto isso, Christian Horner, chefe da Red Bull, reforçou que o time havia alertado a FIA antes da prova. Para ele, a corrida de Max foi limpa, principalmente diante das condições difíceis enfrentadas, mas por trás das câmeras o tom era de alerta. A Red Bull deixou claro que considerava o episódio mais do que uma simples coincidência. E aí surgem os questionamentos. Se Russell realmente tentou provocar Verstappen, isso foi apenas uma manobra esperta ou ultrapassou os limites do esporte? Em um ambiente onde cada detalhe faz diferença, conhecer o regulamento a fundo e usá-lo a favor pode ser visto como inteligência competitiva. Mas quando isso envolve explorar o risco de suspensão de outro piloto, o assunto ganha outra dimensão. Mesmo sem punição, a FIA foi colocada sob os holofotes. O caso levantou uma nova discussão. É justo que um piloto use a pontuação de penalidade de outro como arma estratégica? Esse ponto virou debate em toda a categoria, e o que aconteceu no Canadá pode ser só o começo de uma nova abordagem nas disputas da temporada. Apesar da polêmica, Verstappen mostrou controle durante toda a situação. Mesmo com vários momentos em que poderia ter ultrapassado ou reagido de forma mais agressiva, ele se manteve dentro dos limites do regulamento. Isso chamou a atenção dentro da Red Bull e também entre os especialistas, já que em situações anteriores, o comportamento de Max poderia ter sido diferente. Dessa vez ele segurou a onda, mesmo quando se sentiu pressionado. No meio disso tudo, uma coisa ficou evidente. Os 11 pontos de penalidade acumulados por Verstappen são um fator real. Com mais um ponto, ele recebe uma suspensão automática de uma corrida, o que pode prejudicar demais sua luta no campeonato. E com o GP da Áustria logo na sequência, qualquer erro pode ser decisivo. Por isso, a equipe e o próprio piloto sabem que precisam redobrar a atenção. Do outro lado, a postura da FIA também está sendo observada. Mesmo negando o protesto da Red Bull por falta de provas de má intenção de Russell, a federação agora sabe que a forma como lida com esse tipo de situação vai ter impacto direto na imagem da categoria. A pressão agora é dupla. De um lado, garantir que as regras sejam seguidas com clareza. Do outro, evitar que o regulamento seja usado como ferramenta para forçar punições.